Bruno Henrique do Flamengo no Corinthians. Vídeo de hoje do canal do Nicola vai te ajudar a entender o que há de verdade nessa história e vai contar também sobre o Corinthians, atualizações sobre renovações de contrato. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. A primeira informação é sobre o Corinthians. Yuri Alberto ainda é dúvida para o confronto do Timão no domingo contra o Botafogo. O atacante que saiu sentindo na última partida ainda não tem sua confirmação, sua presença confirmada, até porque não conseguiu participar de vários dos treinos da semana. E esse papo de que Bruno Henrique está na mira do Corinthians. Me sinto bem confortável para falar sobre o tema, porque eu fui o primeiro na semana passada a te explicar sobre a situação do atacante do Flamengo. Contrato até dezembro de 2023, ele não atua desde junho do ano passado, quando teve uma lesão das mais graves no joelho. Antes mesmo de se machucar, o Bruno Henrique, seu representante e o Denis tentavam convencer o Flamengo a prorrogar o contrato. Mais do que um aumento salarial, o Bruno estava preocupado com a estabilidade, com a possibilidade de ter um contrato mais longo, e o Flamengo dizia que não ia renovar. Com a contusão, a coisa piorou de forma extrema. Nenhum momento os dirigentes do Flamengo cogitaram chamar o Bruno para uma extensão do contrato. Isso tem causado preocupação no atleta, mas ansiedade no mercado. Quando eu trouxe essa notícia, com todos os bastidores, contei que o Corinthians era um dos clubes que monitoravam a situação do Bruno Henrique. Foi o suficiente para que nas redes sociais muita gente já cravasse que o Bruno Henrique já tem negociações para se tornar reforço do Timão. Não é verdade. Ninguém do Corinthians entrou em contato, pelo menos até esse momento, com o representante do atleta, muito menos com o jogador. A estratégia do Corinthians é entender se o Flamengo de fato não vai oferecer uma prorrogação do contrato, e nesse cenário, sem a extensão do vínculo, o Timão pode se aproximar do Bruno Henrique na virada do ano, a partir de 1º de julho, para tentar assinar um pré-contrato. Jogador de passagem espetacular pela Gávea, foram 79 gols em 186 partidas, muito decisivo em várias das conquistas super importantes do Flamengo nos últimos tempos. Só 32 anos de idade, existe essa interrogação em relação à capacidade dele de voltar jogando em alto nível, mas é uma aposta que o Corinthians está disposto a fazer um pouquinho mais para frente. Se não houver renovação, prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade conto para vocês. Bora falar agora sobre renovações no Corinthians, notícia importante. Tenho contado para vocês que o time andou meio desleixado nesse negócio de contratos. Deixou com que vários contratos de atletas jovens e alguns veteranos fossem ficando perto do fim. Isso garante algum risco, o cara pode assinar um pré-contrato. Também já contei que recentemente o Timão acertou e anunciou as renovações, por exemplo, do contrato do Caetano, jogador que teve emprestado a outros clubes nas últimas temporadas. O vínculo dele terminaria em fevereiro do ano que vem, como ele vai ser utilizado pelo Fernando Lázaro nessa temporada. Essa renovação foi importante. O Corinthians também acertou nas últimas horas a extensão do vínculo do Murilo, atleta que fez boa copinha, tinha contrato somente até novembro desse ano. O próximo é o Guilherme Biro, jogador que está vestindo a camisa da Seleção Brasileira Sub-20 no Sul-Americano. O Corinthians procurou os representantes do atleta, tentou avançar nas negociações e a resposta é de que na volta do Sul-Americano o Biro se senta à mesa para tentar chegar a um acordo. Nesse meio tempo, o Corinthians também encaminhou a prorrogação do contrato do Gil. O vínculo atual se encerra em 31 de dezembro. A maior dificuldade no momento é com o Felipe Augusto, centroavante, titular do time sub-20, tem feito bastante gol, contrato só até 21 de outubro. A partir de abril, ele já pode assinar um pré-contrato para deixar o Corinthians de graça. De qualquer forma, o Timão conseguindo arrumar a casa e acertar as renovações dos contratos. Bora falar agora sobre Igor Coronado. Você já ouviu falar? Meio atacante brasileiro de 30 anos de idade, nunca jogou profissionalmente no Brasil, saiu muito cedo. Começou sua carreira em clubes pequenos da Inglaterra, esteve em Malta, passou pelo Palermo da Itália, foi para os Emirados Árabes Unidos e está há 2 temporadas na Arábia Saudita. Joga no Al Ittihad, é o mesmo time do Romarinho. Por sinal, ele é o maior parceiro do Romarinho dentro de campo. Com a camisa do Al Ittihad são 122 jogos, 57 gols e 42 assistências. Vive grande fase por lá e é de fato muito bom jogador. Já era enquanto vestia a camisa do Al Sharjah dos Emirados Árabes Unidos, até por isso foi comprado por 10 milhões de dólares e passou a receber no Al Ittihad 5 milhões e meio de dólares por temporada de salário. Esse valor é livre de impostos. O que eu quero dizer é que o Igor Coronado ganha 2 milhões e 300 mil reais por mês. Ele ganha mais do que o Romarinho, que é o grande destaque do Al Ittihad há muito tempo. Só para vocês entenderem o moral desse jogador, que é tido como um maestro, como um craque. O cara que tenta a caneta, que coloca o chapéu, que dá dribles desconcertantes, acha passes lindos, enfim, tem muito moral no futebol saudita.
Por que torcedores do Corinthians e do Flamengo identificaram esse cara como um grande destaque e um potencial alvo? Porque o contrato dele com o Al Ittihad se encerra em junho e o período que o Al Ittihad teria para renovar de forma automática o contrato já expirou. Ou seja, a partir de agora, o atleta pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube sem ter a obrigação, a exigência de permanecer na Arábia Saudita. Por que o Al Ittihad, apesar da grande fase do jogador, não renovou o contrato de forma automática? Porque vai sugerir a ele uma renovação com cifras um pouco menores. Gosta muito do jogador, mas entende que ele ganha um salário altíssimo. Ele está entre os 4 jogadores mais bem pagos do futebol saudita. É que a gente está falando de um campeonato que tem, por exemplo, Cristiano Ronaldo e Anderson Talisca. Caberia no Corinthians? Caberia no Flamengo? Não tenho a menor dúvida. Seria um baita acréscimo de um meio atacante daquele tipo que a gente sente falta. O cara criativo, o cara que desconcerta as defesas adversárias, que consegue encontrar o atacante sempre livre para fazer gol, sem contar que marca também seus golzinhos. Mas, operação das mais caras, jogador de um patamar financeiro bastante alto.